Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson e esse aqui é o canal Falando de Projetos. Nesse tutorial, eu vou mostrar o passo a passo de como construir uma peça plástica, aqui como exemplo, essa bandeja de ovos para geladeira. Fique ligado comigo até o final, que você vai ter inúmeras ferramentas aqui para utilizar no SolidWorks. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, clique no sininho para receber novas notificações de vídeos, curta o vídeo e compartilhe. Obrigado e vamos lá para o tutorial. Abra um documento novo no ambiente de peças. Salve esse documento como bandeja para ovos. No plano frontal, inicie um esboço e comece a construção dele da seguinte forma. Selecione o elemento linha de centro e a partir da origem crie uma linha horizontal mais ou menos até essa posição. Troque de ferramenta, selecione agora a linha comum, linha normal, e construa um esboço com as seguintes características, olha só. Sempre utilizando as relações horizontal e vertical. Troque novamente para a linha de centro e agora desse ponto até esse, vamos criar uma linha e vamos fazer uma linha a partir desse ponto na vertical e desse ponto na vertical também, desse jeito. Seu esboço deve estar desse jeito até esse momento. Vamos selecionar a ferramenta de arco por 3 pontos e vamos criar um arco com origem aqui, término no centro dessa linha inclinada. E de forma que ela fique com essa curvatura aproximadamente. Inicie mais um arco agora a partir desse ponto de origem e esse ponto de final e deixe ele mais ou menos com essa curvatura. Vamos acrescentar agora algumas relações geométricas. Então, selecione essa linha de construção vertical e o arco e atribua a ele uma relação de tangência. Faça o mesmo nessa parte superior. E também entre os dois arcos. Pronto, o esboço está quase finalizado. Precisamos agora dimensioná-lo. Para isso, vamos transformar também essa linha vertical aqui em linha de centro. A linha para a construção. Vamos selecionar a ferramenta de dimensão inteligente. Vamos cotar desse ponto até a linha de centro. Vejam, se eu coto nesse ponto, ela me dá uma dimensão do raio, mas eu quero cotar o diâmetro. Então é só puxar o mouse para esse lado e clicar aqui e digitar o valor de 50 milímetros. Vou fazer o mesmo agora na parte inferior. Vou clicar nesse ponto e na linha de centro. E vou colocar uma dimensão de 28 milímetros. Vou colocar uma altura aqui de 38 milímetros. E a distância do ponto de origem para a linha de centro no valor de 25 milímetros. Ok. Percebam que o esboço ficou totalmente definido. Podemos então clicar aqui nessa setinha e finalizar o esboço. Notem que quando eu finalizo o esboço, ele fica selecionado aqui na minha área gráfica, ele fica com uma cor azulada. Vou mudar aqui a aba para recursos e vou aplicar uma revolução. Ele fala que o esboço está aberto e um recurso de revolução fina requer que o esboço seja fechado. Eu não quero fino, eu quero que realmente ele seja um esboço totalmente preenchido. Então eu clico OK e agora é só selecionar aqui essa linha de centro como opção para o centro da revolução. Vou deixar aqui com esses preenchimentos de 360 graus e vou clicar em OK. Pronto. A revolução da nossa peça, a base para a criação da nossa peça, está pronta. Eu vou ainda construir um esboço que servirá de referência para a criação do padrão linear. Vou fazer isso no plano aqui da face da minha peça. Vou selecionar aqui a face e vou clicar nessa ferramentinha aqui, esboço. Vou colocá-lo de frente para mim, clicando Ctrl mais 8. E a partir da origem, eu vou criar uma linha de centro, tanto no sentido horizontal, como no sentido vertical. Não vou me preocupar com dimensão, essas linhas são apenas de referência. Então qualquer medida que eu colocar aqui está ok. Vou finalizar o esboço e pronto. Até o momento temos construído na nossa peça apenas a revolução e esse esboço aqui para referência. Vamos aplicar agora um padrão linear. Para isso, venha na aba Recursos e vamos escolher esse item aqui,
padrão linear. Vamos copiar, né, as peças formando assim várias cavidades. Vejam que eu tenho aqui as referências que serão as direções, os vetores que indicarão as direções de cópia do nosso padrão. Eu vou selecionar aqui para a direção 1 esse vetor. E observem o seguinte, ó, se eu seleciono aqui, ó, próximo dessa extremidade, o vetorzinho ele já aparece para esse lado. Por outro lado, se eu limpar aqui a seleção e clicar aqui, ó, próximo desse ponto, o vetor ele é indicado para o lado oposto. Então, dependendo da posição que você clica na linha, o vetor já é indicado na posição correta. Nesse caso, eu quero que o vetor aponte para a minha esquerda. Então, eu vou clicar aqui, ó, próximo dessa extremidade da linha. Notem que o vetor já apareceu aqui. E eu quero também que o outro vetor para a cópia da segunda direção de cópias, né, eu quero que seja para lá, para cima, aqui nessa direção. Então eu vou clicar exatamente aqui, ó, nessa posição. Notem que o vetor já apareceu indicando para cima. Por outro lado, se eu tivesse clicado aqui, ó, próximo da linha, olha só como que o vetor muda de direção. Eu queria mostrar isso para vocês porque às vezes a gente tem... É fácil de alterar as posições, mas quando já selecionamos e o vetor já cai na direção correta, é muito mais fácil. Uma vez selecionadas as relações e referências para a direção de cópia, devemos preencher aqui com os valores para essas cópias. Nesse caso, para a direção 1, eu vou preencher com o valor de 50 mm e a quantidade 2 vezes. E para a direção 2, eu vou também preencher com 50 mm, porém a quantidade eu vou escolher 3. Vejam, esses são os parâmetros mais importantes no preenchimento do padrão linear. Essa distância é a distância entre as cópias no eixo X e essa distância é a distância entre as cópias no eixo Z. Bom, preenchidos os parâmetros de cópias, né, as medidas que serão as distâncias entre centros das cópias, devemos selecionar o que copiar. Para isso temos algumas opções, como por exemplo, corpos para o padrão, faces para o padrão e recursos para o padrão. Nesse caso, como as peças vão ficar separadas umas das outras, eu vou escolher essa opção aqui, ó, corpos para padrão. Em caso de filters ou recursos que são utilizados como furos, por exemplo, nós podemos utilizar esse item. Ou se quisermos copiar apenas uma face, podemos escolher essa opção. Nunca podemos selecionar mais de um desses elementos ao mesmo tempo. Nesse caso, vamos escolher aqui então corpos e escolher aqui na nossa área gráfica diretamente essa peça. Vejam que uma pré-visualização do que vai acontecer já aparece na área gráfica. Se realmente é isso que queremos, e nesse caso é, podemos aceitar clicando em OK. Vejam, temos aqui na árvore de projetos agora um outro item chamado padrão linear. E vamos inserir nela um recurso chamado ressalto base extrudado, um recurso comum do SolidWorks. Vamos clicar aqui e vamos escolher essa face aqui como referência. Vejam, vou deixar a peça de frente para mim e vou utilizar essas arestas da peça como referências e vou transformá-las em arcos. Para isso, vou utilizar a ferramenta converter entidades. Vou escolher as arestas. Veja, posso selecionar todas elas e clicar em OK. Pronto. Vou selecionar também agora a ferramenta de arco por 3 pontos e vou criar arcos aqui, ó, nessas posições. Vejam, sem me preocupar com dimensão, tá? Eu vou definir esses arcos a partir de medidas e relações geométricas, tá? Então eu vou colocá-los aqui sem me preocupar com dimensão em todas esses vazios aqui, ó. Todos os vazios eu vou acrescentar um arco. Vou selecionar todos eles, olha só, desse jeito. E vou acrescentar uma relação de igualdade entre eles. Vou agora colocar relações de tangência entre esses arcos e os arcos maiores que já fiz. Olha só. Todos eles, tá?
Vamos fazer cada ponto. Eu tenho que fazer 2 vezes para cada concordância, tá? Então eu clico no arco, clico no círculo e clico aqui nesse menu pop-up em tangência. Clico no arco, clico no círculo, tangência. Arco, no círculo, segurando o Ctrl, é claro, né? Desse jeito. E clico em tangência. Vou fazer isso em todos os arcos, tá? Bom, feito isso, eu vou dimensionar esse raio. Esse raio tem 15 milímetros, então eu vou colocar a cota em apenas um deles, ó. Pronto. Como eles tinham uma relação de igualdade, agora é só acrescentar um corte por aparagem ativa em toda a parte interna da minha peça. Olha, todos esses pontos aqui, ó, eu vou cortar. Tudo que está interno nesse esboço. Vou deixar apenas o contorno mais externo desse esboço. Quando eu clicar aqui, ó, nessa ferramenta para finalizar e aceitar o esboço, automaticamente eu vou cair aqui nessa caixa de preenchimento para a extrusão, tá? Vocês vão perceber que pode acontecer de estar para cima a extrusão. Eu vou inverter a direção, tá? Vou deixar aqui o tipo de condição final como cego. A profundidade da extrusão 25 milímetros. E essa caixinha aqui, ó, essa checkbox, eu vou desmarcá-la. Porque se eu mesclar o resultado, eu vou obter alguns resultados indesejados, tá? Então deixe desmarcada essa opção e clique aqui, ó, na opção de ângulo e preencha com 5 graus, inclinação essa para dentro e não para fora. Veja, se eu habilito essa caixinha, a extrusão fica com ângulo e inclinação para fora. Na verdade eu quero para dentro, desse jeito. E aqui é só isso que eu vou preencher e vou clicar em OK. Notem que a filter de extrusão, né, de ressalto, já aparece aqui na minha árvore de projetos. Finalizando essa etapa, eu vou acrescentar nessa extrusão que eu fiz um raio nessa parte inferior, tá, de 22 milímetros. Para isso eu vou escolher a ferramenta de filete, vou preencher aqui, ó, parâmetro de filete com 22 milímetros e vou selecionar essa aresta inferior. Notem que eu selecionei a face e ele quer selecionar a parte de cima também. Na verdade eu não quero fazer na parte de cima, eu quero fazer apenas na parte de baixo. Quando eu clico em uma das arestas, pelo motivo de eu estar com essa checkbox aqui acionada, propagação tangente, ele já pega todo o contorno da minha peça e me mostra uma pré-visualização. Isso se eu estiver com essa opção aqui, ó, visualização completa acionada. Se eu deixar aqui apenas a visualização parcial, ele vai mostrar apenas do ponto selecionado. Se eu deixar aqui visualização completa, ele vai mostrar todo o contorno e já a formação do raio de 22 milímetros em todo o contorno dessa extrusão, desse corpo superior aqui, tá? Aí é só clicar em OK para finalizar o procedimento. Vamos iniciar usando a ferramenta de combinação de corpos. Notem o seguinte, que quando criamos a nossa peça até o momento, criamos utilizando a opção, né, para a extrusão de não mesclar os resultados. E com isso surgiu uma pasta aqui na nossa árvore de projetos com todos os corpos que foram feitos até o momento. Agora eu quero que isso se torne apenas um corpo. Então eu vou vir aqui no menu Inserir, a opção Recursos, e vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, Combinar. Eu tenho algumas opções para o tipo de operação, como subtrair, comum e adicionar. Eu vou usar essa primeira. Porém, se eu quisesse manter apenas a intersecção entre as peças ou subtrair uma peça da outra, eu utilizaria essas outras opções aqui. Nesse caso, para adicionar, eu devo selecionar aqui no campo, nesse campo aqui, corpos a combinar, todos os corpos que eu tenho na área gráfica. E aí eu posso clicar em OK e o resultado é a união de tudo isso aqui em um único corpo, fazendo com que aquela pasta onde eu tinha vários corpos criados desapareça da árvore de projetos. Eu vou inserir agora um corte aqui na parte inferior dessa peça como alívio de massa e também para evitar que essa parte plana se torne um empecilho para o apoio da nossa peça.
Vou vir aqui na aba Recursos e vou selecionar a ferramenta Corte Extrudado. Vou escolher como referência essa face, vou deixá-la de frente para a tela e vou acrescentar aqui, utilizando a ferramenta de Offset de entidades, uma linha, uma entidade paralela a esse círculo. Vamos ver, eu vou colocar aqui e vou preencher com o valor de 1,5 milímetros. 1,5 milímetros. E vou clicar no botãozinho aqui na checkbox de inversão para fazer com que esse offset seja feito para dentro. Vou clicar em OK e agora vou fechar o esboço, aceitando. Vou definir o sentido de extrusão para dentro da peça e colocar aqui para a condição final cego com uma profundidade de 2 milímetros. Pronto. Vou clicar em OK e finalizar essa operação. Eu vou deixar agora essa superfície que ficou plana, abaulada, utilizando uma ferramenta bem especial do SolidWorks, que é a ferramenta Domus. Ela não se encontra aqui nessa aba Recursos, porém, se eu vir aqui na aba Inserir, Recursos, eu tenho a opção aqui, Domo. Então eu vou clicar e vejam que uma calota aparece sendo formada com a seleção da face. Eu vou preencher esse campo aqui com 2 milímetros e ele vai me colocar uma distância no ponto máximo aqui de altura dessa calota com 2 milímetros. Vou clicar em OK e ver o resultado. Notem, se eu mudar aqui a visualização e colocar com as linhas tangentes, eu consigo perceber a calota ali. Se estiver difícil de enxergar essa calota, eu posso utilizar esse recurso aqui, vista de seção. Notem agora que você consegue enxergar bem aqui a calota criada. Eu vou utilizar a ferramenta de padrão linear para copiar esses recursos criados para as demais cavidades. Nesse caso, eu vou selecionar como ponto de origem, direção 1, essa linha, e para a direção 2, essa linha. Esboço criado nas aulas anteriores. Vejam, eu vou preencher aqui o valor com 50 milímetros de distância entre centro dos recursos para ambas as direções. E vou selecionar agora os recursos. Em outra ocasião, selecionamos os corpos. Nesse caso, eu quero selecionar os recursos, que é o corte extrudado e também a ferramenta Domo. Vejam, automaticamente aparece uma pré-visualização dos recursos sendo copiados para as demais cavidades. Eu posso, se for o caso, inverter as direções. Então você vai observar na sua peça, verificar. Se estiver desse jeito, você vai clicar aqui. E se estiver desse jeito, você vai mudar aqui a direção da criação dos recursos para que satisfaça as posições. Okay? E as quantidades também são 3 e 2 para a direção 1 e direção 2. Feito isso, e as visualizações, as pré-visualizações estiverem nas posições corretas, podemos clicar em OK. Se você não estiver enxergando as pré-visualizações, pode ser que essa opção aqui, visualização completa ou visualização parcial, não esteja habilitada. Habilite esse item e aí verifique se estão na posição correta e clique em OK. Prontinho. Foi criado um padrão linear na nossa árvore de projetos, copiando os recursos para as demais cavidades. Para inserir um espessamento ou uma parede ou uma peça, utilizando a ferramenta de casca, é muito simples. Vá na aba Recursos do SolidWorks e selecione essa ferramenta aqui, casca. Notem que temos aqui o Property Manager ou a caixa de propriedades, onde podemos preencher com a espessura da parede, que nesse caso será de 2 milímetros, e selecionar qual será a face aberta. Se eu deixar aqui essa opção sem nenhum tipo de seleção, ela vai fazer uma casca internamente sem deixar nenhuma parede aberta. Nesse caso eu vou selecionar essa face, porque eu quero que essa face seja totalmente removida e a parede seja feita somente no restante da peça. Eu tenho a opção aqui de preencher essa checkbox e colocar a casca para fora. Eu posso vir aqui, colocar essa casca para fora ou deixá-la para dentro mesmo. Nesse caso eu vou deixá-la para dentro. E essa checkbox mostra ou não a visualização, a pré-visualização da filter ou do recurso que será criado. Eu tenho ainda uma opção aqui nessa ferramenta que eu não vou utilizar agora, mas que é bastante interessante, que é a condição de criação de uma casca especial para determinadas paredes. Então eu posso preencher aqui esse campo, fazendo uma seleção aqui, por exemplo, e colocando um valor diferenciado para um setor da minha peça.
Nesse caso, eu não vou fazer esse preenchimento, eu não quero. Então é só selecionar aqui a face e pronto. É só clicar em OK e veja o resultado. Uma parede de 2 milímetros em todo o contorno da minha peça. Bom, feito a casca, eu posso fazer um recorte aqui na minha peça, que servirá de alívio de massa e também servirá para me adicionar a alça dessa bandeja. Eu vou selecionar aqui a ferramenta já conhecida, corte extrudado, vou escolher essa face como referência, vou colocar de frente para a tela e vou fazer a criação do esboço. Para criar o esboço, veja bem, eu vou pegar aqui a ferramenta de linha de centro, vou pegar esse ponto até esse, criei aqui uma linha de referência. Vou selecionar a ferramenta de retângulo por ponto central, vou escolher exatamente o centro dessa linha criada e vou fazer um retângulo. Esse retângulo eu vou preencher com as seguintes dimensões, olha só, 65 milímetros e aqui para a largura eu vou colocar com 30 milímetros. Observem que se eu fizer o corte dessa forma, ele vai sobrepor aqui a cavidade. Para evitar isso aí, eu vou fazer um design, vou fazer uma curva aqui nesse retângulo. Vou utilizar para isso uma ferramenta chamada arco por 3 pontos. Vou clicar nesse ponto e nesse, e vou colocar mais ou menos nessa posição. Vou clicar nesse ponto e nesse, vou colocar mais ou menos nessa posição. Vou dizer, vou selecionar ambos os arcos e vou dizer que eles são iguais, tornar igual. E vou colocar uma dimensão para o raio desse arco de 75 milímetros. Se eu executar o corte agora, ele vai dar uma mensagem de erro, porque eu tenho essas duas linhas aqui que são cheias, Então ele vai querer executar o corte utilizando essas linhas. Eu vou transformar essa linha e essa em linhas de construção, clicando nas duas, com Ctrl acionado, clicando aqui em para construção. Pronto, o nosso esboço foi criado e agora eu posso finalizar o esboço e continuar com a execução do corte. Eu vou colocar aqui a opção final como passante e vou colocar a direção para baixo para fazer a remoção desse material. E vou clicar em OK. Veja o resultado. Para finalizar essa peça, eu vou acrescentar raios aos cantos desse recorte. Vou selecionar então a ferramenta de filete ou raio. Vou preencher aqui o parâmetro como 3 milímetros para o raio e vou selecionar as arestas. Vai ser essa aresta, olha só, essa aresta aqui e mais essas duas. Pronto, vou dar uma olhada na pré-visualização, é isso que eu quero, vou clicar em OK para finalizar. Veja o resultado. Para fazer essa alça, vamos usar a ferramenta de Loft. E para fazer esse Loft, vamos criar 3 esboços distintos, que serão as etapas de transição para a criação da alça. A primeira coisa que devemos fazer é criar um plano paralelo ao plano frontal, bem no centro da nossa peça. Para isso, eu vou na aba Recursos, nessa ferramenta aqui, Geometria de Referência, e vou escolher aqui Plano. Vou expandir a árvore de projetos, que está aqui do lado de fora agora. Vou selecionar o plano frontal e vou clicar no centro dessa cavidade, olha só. Ou então, no meio dessa linha. Vejam, eu vou clicar aqui, exatamente nesse ponto, que é o ponto central da minha peça. Automaticamente um plano é mostrado que é paralelo ao plano frontal e que coincide com o centro da minha peça. Vou clicar em OK para finalizar a construção do plano. Veja que ele aparece aqui na árvore de projetos como um plano de referência. Eu vou iniciar construindo o esboço que terá o formato na parte superior aqui da minha alça. Para isso, eu vou na aba Esboço, vou clicar sobre a ferramenta Esboço e vou escolher o plano que acabei de criar. Vou colocá-lo de frente para mim e vou fazer um retângulo a partir do ponto central, mais ou menos nessa posição. Vou dimensioná-lo de forma que aqui nessa dimensão maior tenha 10 milímetros e nessa dimensão da altura do retângulo tenha 2 milímetros. Eu vou colocar esse ponto do retângulo alinhado com o ponto de origem, usando a relação de vertical. Vou ainda preencher com uma dimensão que vai da parte interna aqui da minha peça, dessa parte interna, até aqui a parte inferior,
na parte superior da minha peça, do retângulo, de 60 milímetros, aliás, 65 milímetros. Só que eu não consigo enxergar aqui a parte interna, então eu vou mudar a forma de visualização e vou colocar uma forma linhas ocultas visíveis. E agora eu consigo enxergar essa linha aqui, ó, que é o fundo da bandeja nessa parte interna. Vou pegar aqui a ferramenta de dimensão, vou colocar uma cota dessa linha até a parte superior do retângulo e vou dimensioná-lo com 65 milímetros. Notem que o retângulo ficou totalmente definido. Vou mudar essas duas linhas aqui para linhas de construção, desse jeito, e vou acrescentar aqui um arco por 3 pontos, tanto nessa parte como nessa parte inferior. Olha só, vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, vou clicar nesse ponto e nesse, vou deixar ambos paralelos, ou melhor, concêntricos, e vou colocar aqui uma dimensão de 15 milímetros para esse raio. Pronto, esse esboço está finalizado. Posso clicar aqui em concluir e aceitar a criação desse esboço. Posso voltar à forma de visualização aqui para sombreado com arestas e vou criar agora o outro esboço. Para isso, vou selecionar a ferramenta de esboço novamente e escolher o plano de referência, essa face aqui. Vou colocar a peça de frente para mim, vou usar a ferramenta de conversão de entidades e selecionar essa aresta e clicar OK. Vou pegar a ferramenta de offset e vou dar um offset dessa entidade criada de 2 milímetros para fora, desse jeito. Vou completar o fechamento do retângulo utilizando a ferramenta de linha, criando linhas nas extremidades. Prontinho, esse esboço também está criado, vou clicar em OK e finalizar o esboço aceitando. Vou fazer a mesma coisa do lado oposto ao esboço que criei agora, desse lado. Para isso, selecione novamente a ferramenta de esboço, selecione essa face como referência e aí crie um esboço igual, utilizando a ferramenta de converter entidades, depois offset para fora e feche aqui as extremidades com a ferramenta de linha. Finalize o esboço e observe, agora temos 3 esboços na árvore de projetos. Agora podemos utilizar essa ferramenta aqui, ó, Ressalto Base por Loft, que se encontra na aba Recursos. Clicando nessa ferramenta, eu posso selecionar 2 ou mais esboços fechados para fazer a transição entre eles. Nesse caso, eu vou selecionar esse esboço, pegando exatamente nesse ponto aqui, ó. Vou selecionar esse esboço, clicando exatamente nesse ponto. Vejam que uma pré-visualização já aparece. E por último, vou selecionar esse esboço aqui, clicando nesse ponto aqui. Vejam, automaticamente ele mostra uma transição entre os 3 esboços, de forma que a saída de cada esboço fica tangente a um eixo dito normal a esse esboço. Tá? Eu não vou preencher mais nada nessa caixa de propriedades. Vou apenas clicar no botão OK e ver o resultado. Notem, esse loft passou por esse esboço, saiu daqui retangular, fez uma transição para que ficasse com esse formato meio abaulado aqui e novamente voltou a ser retangular, dando esse aspecto aqui para a nossa alça. Nós vamos inserir alguns raios de acabamento da nossa peça, tornando assim o produto um pouco mais amigável e bonito. Vamos ainda atribuir uma cor à peça e fazer a renderização final desse elemento. Primeiro vamos selecionar a ferramenta de fillet ou raio e escolher essa aresta e também essa aresta oposta aqui. Vamos colocar um tamanho de raio de 2 milímetros, desse jeito, e finalizar. Pronto, um dos raios já foi inserido na nossa peça. Vamos agora inserir o outro raio, que é na parte inferior aqui, ó, selecionando a ferramenta de fillet, clicando sobre essa aresta e colocando também um raio de 2 milímetros. Vamos clicar em OK. Prontinho. Agora vamos selecionar essa face aqui, ó, né, como referência. Vai pegar a ferramenta de fillet, pegar essa face e preencher aqui o valor com 1 milímetro.
Notem que ele vai fazer já o raio em toda a borda para ambos os lados. Vou finalizar. Pronto. Agora, a última etapa, vamos selecionar a ferramenta de raio e vamos escolher essas arestas aqui. Ó. Notem que ele já pega todas as arestas que são tangentes a ela. Ó, olha só. Clique nessa aresta aqui, ó, e ele já seleciona todas as arestas tangentes. Se isso não estiver acontecendo, se ele não estiver pegando todo o contorno aqui, né, da peça, é porque essa opção está desmarcada. Então, deixe-a marcada. Vamos preencher o valor aqui com 0,5 milímetros e vamos clicar em OK. Prontinho. Todos os raios foram inseridos aqui na peça. Bom, o próximo passo agora é atribuir a essa peça uma cor. Então eu vou colocar aqui uma cor verde nessa peça, só que é uma cor específica. Para isso, eu vou vir aqui na aba que tem do lado e vou clicar nesse item aqui, ó, Aparência, Cenas e Decalques. Vejam, eu tenho aqui alguns elementos, né? Aparência, Cenas e Decalque. Então eu vou expandir aqui o item Aparência, vou selecionar Plástico, vou expandir e vou selecionar esse item aqui, ó, Brilho Médio. E aí temos várias cores aqui embaixo, veja. Eu vou selecionar uma cor verde. Vou clicar aqui nessa cor, vou arrastar até chegar aqui, ó, no nome da montagem, nome da peça. Então eu vou colocar aqui em cima, vou soltar. Cliquei, arrastei, soltei exatamente em cima do nome da minha peça. Vejam que ele está com uma cor verde meio escura. Agora eu vou na aba Ferramentas de Renderização. Se ela não estiver habilitada, clique com o botão direito aqui em cima e habilite esse item, ferramenta de renderização, e vamos editar a aparência. Veja que aqui eu tenho a opção de escolher a cor diretamente na minha área, na minha paleta de cores, né? Eu posso mudar essa cor aqui, ó, mexendo esse item, como também eu posso preencher os valores RGB, né? Aqui são valores de Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. Eu vou colocar para o vermelho 196, para o verde eu vou deixar com 255 e para o azul eu vou preencher com 143. Desse jeito. Notem que a cor como ficou um amarelo, um verdinho bem claro, né? Vou clicar em OK para finalizar e agora vou mudar a forma de visualização para sombreado sem as arestas. Notem aqui o resultado. Uma cor bem interessante. A última etapa é gerarmos uma imagem dessa peça, né? Então vamos criar agora uma renderização com a imagem que será a apresentação do nosso produto. Para isso, a primeira coisa que devemos fazer é clicar aqui sobre a aba Ferramentas de Renderização e escolher a opção, esse botão aqui, Opções. Vejam que temos vários itens aqui para mudarmos, para preenchermos, tá? Então mantenham como o meu aqui, né? Todas essas informações aqui preenchidas. Vejam que temos aqui uma opção de qualidade da renderização. Então temos o caminho pré-determinado da imagem. Então eu vou colocar aqui a opção melhor, qualidade da renderização melhor. E isso tudo vai influenciar no peso do arquivo, tá? Então quanto mais pesado, quanto melhor for a qualidade, mais pesado será o arquivo. E aqui eu posso, por exemplo, escolher aqui um local para salvar essa peça e o tipo de formato que eu vou salvar. Temos várias opções aqui, né? Nesse caso, e é o mais comum, usarmos JPEG. Então eu vou selecionar esse item e aqui eu posso escolher o tamanho da imagem. Lembrando também que quanto maior for a imagem, melhor vai ser a qualidade, mas também mais pesado vai ficar o arquivo. Nesse caso, eu vou escolher essa opção aqui, ó, 1280 por 720, que é um formato HD. Mas dependendo do caso, eu posso escolher uma imagem um pouco menor, tá? Eu vou escolher então aqui o tamanho, 1280 por 720, vejo que esse tamanho aparece aqui, eu posso mudar se eu quiser esse tamanho, mas eu vou manter essas proporções e vou clicar em OK. Feito isso, eu vou clicar sobre essa ferramenta aqui, ó, chamada Renderização Final. Automaticamente ele vai abrir uma janela de renderização. Ele vai mostrar a peça sendo renderizada. Esse procedimento pode demorar um pouco dependendo da sua máquina, dependendo da capacidade do processador em verificar essa imagem, tá?
Aqui do lado eu tenho algumas informações sobre a imagem, como o tempo de renderização, o tamanho da imagem, né? Também o tamanho do arquivo que formará essa imagem. Algumas informações sobre a imagem. E vejam, esse é o resultado final. Esse é a qualidade da sua imagem que será gerada. E eu posso clicar nesse botão aqui para salvar essa imagem. Dar um nome para ela, salvo. E esse aqui é o resultado final. Vejam, temos uma imagem bem bacana do produto, parecendo aqui uma foto, né? Algo realístico. Então essa é a forma de renderizar a peça. Nessa aula finalizamos a construção da nossa peça, que é uma bandeja para ovos de uso em geladeira. É uma peça que será feita em plástico, provavelmente moldada por injeção, e que usamos diversos recursos do SolidWorks para sua construção. E inclusive, aí nessa aula fizemos uma imagem, geramos uma imagem de apresentação do produto, que ficou bem bacana. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, comente aqui embaixo, diga se você conseguiu acompanhar completamente. Mostre também o seu trabalho, mande para mim o seu trabalho, a sua execução, para mim que eu mostre aqui nos próximos vídeos. Vamos participar, vamos estar junto nessa caminhada aí. Então deixe seu comentário aqui embaixo para mim saber se você está conseguindo acompanhar ou não. Ok? Até o próximo.